Mais uma vez, eu quero ser grato a Deus e cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tivemos aqui já umas participações maravilhosas. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente através da internet, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto um tanto quanto chamativo, mas que fala sobre oração. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no começo nós encontramos duas parábolas, mas eu vou me ater basicamente na segunda. A parábola do juiz injusto, de outra tradução diz iníquo, né, que diz que contou-lhe também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, não perder a esperança. E no versículo 9 em diante, nós vamos encontrar a parábola do fariseu e do publicano, que já é bem conhecida. Tanto é que eu gosto de falar de coisas conhecidas, porque se eu não conseguir falar nada, todo mundo já entende tudo. Então, aqui está falando exatamente sobre essa parábola. E aqui diz assim, contou também, né? Contou também, ele contou a primeira, ele contou também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, considerando-se justos, considerando-se justos e desprezando os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem mesmo queria erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Então, eu estava lendo essa palavra porque eu creio que nós somos necessitados desse tipo de palavra. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. Quando falamos de oração, a oração nada mais é do que a dependência do homem, de um milagre, dependência do homem, de um Deus que tem prazer em ajudá-lo, que quer orientá-lo, que quer fazer coisas boas na vida dele. Só que, devido à qualidade do ser humano, da nossa qualidade, nós temos problemas gravíssimos. Por isso Deus nos ensina. Porque muitas vezes a pessoa não consegue nada porque lhe falta um entendimento, né? A Bíblia diz, né, que nós temos que arguir o Senhor. Né? Israel foi condenado ou foi criticado, vamos dizer assim, pelo profeta Isaías, dizendo que o boi ele conhecia o seu dono e o jumento conhecia o seu coxo, que ele comia, mas Israel não tinha entendimento. Não é? Então, o que nós precisamos aprender é exatamente a servir a Deus de uma maneira que a gente possa ter sucesso no nosso relacionamento com Deus. Porque, às vezes, nem com o nosso relacionamento com pessoas nós não temos sucesso, nós ficamos a desejar. Imagina com Deus, que é um ser perfeito. Então, nós aprendemos aqui a fazer as coisas certas, né? Porque Deus nos ensina assim. E esse assunto aqui, eu estava aqui pensando e me lendo e tal, eu cheguei a uma conclusão que existe uma palavra moderna para essa que está falando da oração do fariseu e a oração do publicano. Né? Essa palavra, a partir do versículo de número 9, do capítulo 18 de Lucas. E se eu tivesse que dar um tema a essa pregação, eu diria que é a oração da ostentação e a oração da humilhação.
para ser bem taxativo. Porque muitas vezes, no nosso meio, as pessoas parecem que esquecem que Deus existe. E eles chegam ao cúmulo de se apresentar dentro de uma igreja como se eles fossem se ostentar diante de Deus. Ao invés de um homem se humilhar, porque o apóstolo Pedro, um grande cientista da palavra, embora não fosse um doutor na palavra, mas ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, no versículo inicial, versículo 9, nós encontramos aqui, contou também. Quando se usa esse termo também, é uma continuação de alguma coisa que vem antes. Então, Jesus tinha contado a parábola do juiz iníquo, da mulher viúva, que ela insistiu. E a princípio, o versículo de número 1, do 18, diz assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca perder a esperança. Esse é o chavão deste versículo. Ou seja, essa mulher, ele vai contar que existia um juiz iníquo, que não respeitava a Deus, não respeitava os homens, não temia a Deus, nem respeitava os homens. E que ele realmente, naquela cidade, ele tinha uma causa, e devido à sua arrogância, ele não levava muito a sério. Era a causa de uma viúva. E essa viúva, não disse que se ela era pobre ou rica, mas era uma viúva, era uma classe de pessoas que parece que não era muito levada em consideração naquela sociedade daquela época. E nos diz a palavra que ela determinou que ela iria alcançar um objetivo dela, que era que o juiz fizesse justiça. Então ela propôs de fazer isso. Então ela foi uma vez, duas vezes. O juiz arrogantemente não queria ouvir, não queria atender, não queria resolver a situação dela, mas ela determinou que ela iria na presença daquele juiz. Enquanto ela existisse, ela iria lá, ele não ia impedir de que ela realmente fosse. Se bem que a gente pode, alguém dizer assim, mas uma pessoa não pode ir diante do juiz. Hoje não pode, tem que constituir um advogado e tal. Mas naquele tempo, o juiz era o sacerdote, alguém que tinha, né? E aqui nesse caso, na sociedade mais moderna um pouco, que já era, que estava no meio dos romanos ali, havia então esse significado. Então nos diz aqui, essa conclusão desta parábola do juiz, diz que num certo momento ele diz: espera aí, eu não vou ficar aqui com essa mulher todo dia aqui, ou vez por outra vem aqui, para que ela não me moleste, para que ela não venha me perturbar mais, tirar minha paz. Que o certo texto, a palavra diz moléstia, ela no sentido do grego, é aquela que perturba, não deixa dormir, a pessoa perde a paz. E ela fazia isso, ela ia lá, e ela ia insistindo, ela perseverou, e aqui está falando da insistência, e também de não perder a esperança de receber. E a conclusão é de que, se o juiz iníquo falou para ela, por causa da insistência dela, eu vou atender, vou resolver o problema dela para que ela não venha me perturbar mais. E Jesus disse: ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça, ainda que tardio? Digo-vos, porém, que depressa vos fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite e dia. Então Jesus fez uma afirmação: mas demora muito a oração? Não, Jesus disse que depressa. Deus aqui está falando de um inimigo, de um homem ruim, não, mas está falando ao mesmo tempo, quando ele fala de Deus, ele disse pelo contrário: depressa ele vos fará justiça. Então está falando de quê? De justiça. Ela precisava de resolver um problema na justiça, alguma coisa que lhe favorecesse, e ela conseguiu, contra todas as expectativas contrárias. E por isso que o texto logo em seguida fala, como contou também esta parábola. Há uns que confiavam em si mesmos
considerando-se justo e desprezando os outros. 3 coisas aqui. Aqueles que se consideravam, não, primeiro, confiavam em si mesmo. Confiavam em si mesmo. A Bíblia diz no livro de Jeremias, me fala a memória, 17, capítulo 17, que é maldito o homem que confia nele mesmo, no homem que está, sei lá, o texto está se referindo ao próprio ser humano, e faz da sua carne o seu braço. Então, confiar em si mesmo, ou seja, é aquela pessoa que ela não confia, está falando aqui em relação a Deus, não confia em Deus, ela confia nas suas peripécias, ela confia na sua habilidade, ela tem um conceito acerca de si, como aqui nós vamos daqui a pouquinho pensar nisso aqui, ó. Então, você vai ver que realmente o que eu estou falando aqui tem alguma coisa de conexão com aquela oração a famosa oração da ostentação. Aqui diz assim, e considerando-se justos, ou seja, eles tinham como sendo pessoas já aprovadas, e quem aprovava ele eram eles mesmos. Eles diziam, olha, nós somos os caras, né? Agora, logo em seguida, nós vamos ver aqui que diz mais, desprezando os outros. Ora, além deles terem essas características desaprovadas pela palavra, ainda eles tinham um detalhe. Né? Tinha um detalhe. E o detalhe é que eles desprezavam os outros. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós devemos considerar-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Nós não podemos viver numa sociedade, numa igreja, dizendo-se cristão, falando em língua, falando isso, aquilo, outro, profetizando, dizendo isso, dizendo aquilo, se nós não consideramos o nosso irmão. A gente não cansa de falar que é sempre bom enfático, tem que ser enfático, o fato de que a Bíblia diz que quando alguém perguntou para Jesus qual eram os principais mandamentos, Jesus disse, olha, o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento, de toda a tua força. Com toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está na base da fé cristã judaica. Então, se uma pessoa, ela diz que ama a Deus, e ela não despreza as outras pessoas, como que ela pode? Me explica. Qual que é o evangelho? Qual que é essa palavra? Então tem muita gente dando uma de super-herói no meio cristão, mas eles não passam de uma pessoa que não passaram da primeira lição do evangelho, da palavra de Deus. Então esse era o caso. Então vamos aqui adiante, porque o nosso tempo é exíguo, então a gente tem que procurar ser mais rápido no nosso pensamento aqui. Inclusive eu estou falando um pouco rápido porque eu quero atingir um maior número de assuntos importantes em tempo mais resumido. Então, nos diz aqui, para começar, a Bíblia diz no versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. A leitura que foi feita anteriormente fala sobre o objetivo do templo. O objetivo do templo. Qual foi o objetivo do templo? Quando Salomão, inspirado pelo próprio Davi, que amava a Deus e queria construir uma casa para adoração, ele queria que a nação de Israel fosse uma nação que fosse respeitada por causa do Deus que ele conhecia, dos milagres que fazia, do poder sobrenatural de Deus. E ele então quis fazer essa casa, só que ele, devido ser um homem violento, e a Bíblia diz que ele era um homem de sangue, derramou muito sangue, então Deus disse, não, eu não quero, você não serve, você serve para muita coisa, Davi, mas para construir o templo eu preciso de uma pessoa isenta dessas coisas. E Salomão fez, né? Depois que Salomão assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele construiu aquele templo. E quando ele construiu o templo, então Deus apareceu e trouxe uma mensagem, dizendo, olha,
essa casa aí eu tenho escolhido, para que o meu nome esteja nela. E o objetivo é que quando as coisas ruins venham a acontecer, quando os gafanhotos vierem, quando não vier chuva, quando a situação não fugir do controle humano, porque tem coisas que dá para controlar humanamente falando, mas tem coisa que foge ao controle humano. Então era nesses casos que ela foi construída e diz assim, então o que vocês vão fazer? Se vocês vierem para esse templo, mas que atitude eles tinham que tomar quando fosse ao templo? Aí onde que está o detalhe. Porque muitas pessoas estão indo ao templo, quando se trata de oração, quando se trata de necessidade, com a maneira completamente errada pelo qual o templo foi criado. Ele foi criado para quê? Então Deus fala, olha, quando vocês vierem aqui, e ele fala assim, este povo que se chama pelo meu nome, o nome de vocês, os problemas de vocês, não, mas pelo meu nome, primeiro, vocês têm que chegar aqui em atitude de humilhação. Se humilhar. E depois, cuidar da vida alheia. Não, orar. Buscar problema da vida do outro, ou tal, de se exaltar, mostrar quem é, que deixou de fazer, que fez ou deixou de fazer. Esqueça isso. O templo não é para isso. O templo é para buscar a face do Senhor. O salmista diz, se acho que o Senhor me fale agora, no Salmo 40, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do seu rosto e aprender no seu santo templo. O que você vai fazer na igreja? O que é que nós vamos buscar no templo? Graças a Deus, estou aqui falando. Uma palavra de exortação, não é uma palavra de acusação, presta atenção, porque na igreja muitas vezes a gente ouve desta palavra, a palavra do fariseu, que é a acusação. O fariseu despreza o outro, ou seja, ele se enaltece, né? Ele quer ser o super-herói, mas desprezando os outros, ou seja, enquanto a sua estrelinha está meio fumegando, então quem quer apagar as outras pode brilhar. Não, a gente não pode, a nossa estrela ela tem que brilhar sempre. Nós somos a luz do mundo. Não se pode colocar uma luz debaixo de uma cuia, né? Uma medida, aquelas cuias lá do norte, lá, que tem um quadradinho assim, aí não pode colocar a cuia em cima que apaga a luz. Não, mas a verdadeira luz, ela ilumina, ela tem que ser colocada para todo mundo, não tem nada de errado. O cristão, ele é luz, então onde ele estiver, ele está brilhando. Ele é um cristão, mas não precisa apagar a lâmpada dos outros para poder acender a sua. Não, pelo amor de Deus. O templo era o lugar de buscar a face do Senhor. E depois também, o que mais? Pedir perdão pelo seu pecado. Ou seja, né, diz lá que se converter dos seus maus caminhos. Então Deus ouviria do céu e faria todos os milagres que precisava fazer na vida das pessoas. Então, eles foram para o templo. Então, isso daí já era um homem fariseu, que era um estudioso, que era um homem religioso. Ele tinha que aprender essa lição. O que eu vou fazer lá? Então, vamos agora aqui à oração da ostentação, né? Então, diz aqui que o fariseu estando em pé. Aqui, em outras traduções, esse estando em pé é que ele procurou se posicionar numa certa situação. Ele se colocou num certo lugar de privilégio para que as pessoas estivessem olhando para ele. Muito embora eu descobri uma coisa interessante nesse texto, porque quando a gente está lendo para aprender, a gente já descobre muitas coisinhas, que é bom para mim. Eu gosto de aprender as coisas. Eu creio que você também. Diz a Bíblia que ele, aqui diz assim, ó, estando em pé, orava consigo mesmo. Eu mesmo já preguei que ele falava alto lá. Não, ele não falava, porque não presta atenção na mensagem, na palavra, e a gente fica inventando. Vem na ideia da gente, um cara gritando lá. Não, não era. Ele não falou nada. Ele só orava consigo mesmo. Gente, eu fico observando. É uma coisa, por isso que eu falo, na igreja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala mal dos crentes. O pastor não pode ir para a igreja falar mal de crente. O pastor não pode ir para a igreja acusar crente.
Nós temos que orientar, ensinar quem é Deus. Ora, nós vivemos... Olha, como que era, né, essa época? Como que estava aqui essa situação? Um camarada, ele chega lá com todos esses pensamentos ruins. Mas você sabe quem estava olhando para ele? Hoje a igreja, nós temos manifestação do Espírito Santo, nós temos gente jejuando, muita gente boa fazendo tanto trabalho bonito por aí. E eu não aceito que a pessoa chegue na igreja, põe a sua banquinha de fariseu, sente lá, põe um microfone na boca e fica falando bobagem da igreja. Quando você for falar mal da igreja, você toma cuidado, que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja, ela é a escolhida. Ela é entre os milhares, então ela é a igreja do Senhor, ela não é qualquer coisa. Tem pessoas que sentam no banco de uma igreja e ele fica julgando. Eu vou ver aqui quem é essa igreja, quem são essas pessoas aqui. E tem muita gente que quer desafiar a igreja. Pare com isso, gente. Pregue a palavra, ensine. Né? Na igreja não só tem gente ruim, não. Tem ruim e tem bom. E os ruins podem ser transformados, porque como é que nós vamos pregar o evangelho para quem? E todo mundo na igreja é tudo anjo. E a Bíblia não está falando isso, que Deus aqui está dizendo, né? Olha, dizendo assim que aquele homem estava assim, falando isso, falando tal. E a oração da ostentação era essa: ó Deus, graças te dou. A princípio ele ia fazer um agradecimento, né? Um agradecimento quebrantado, porque quando a gente recebe uma bênção, quando a gente está passando por uma luta que a gente recebe alguma coisa de Deus, né? A gente fica dizendo, graças te dou, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me ajudou. Aqui ele diz, porque não sou como os demais homens. Ele era o cara mais importante do mundo nessa oração. Porque se ele não era igual aos demais, ele era o absoluto. Olha que perigo que é. Nós, seres humanos, temos que ter cuidado com isso, para que perigo que é um ser humano. O que ele pode imaginar dele mesmo. E ele não estava falando, vou voltar a dizer, ele estava pensando dentro de si, consigo mesmo, igual aquela mulher que correu atrás de Jesus e disse consigo mesmo, se eu tão somente tocar. Né? Ele estava pensando consigo mesmo. Ele não falou nada, ele pensou, disse, Senhor, graças te dou, eu não sou como outros homens. Olha a visão dele. É a visão da ostentação. O cara estava ostentando alto no mundo espiritual. Disse, tem uma frase aí que eu gravei, mas é uma frase que diz assim, não existe nada mais carnal do que o fingimento espiritual. A pessoa na igreja fingindo de espiritual, em vez de se humilhar, ele vai se fingir a ostentação. Vou ostentar a minha super espiritualidade. Aí é capaz de voltar às fábulas e dizer assim, espelho meu, será que tem alguém mais espiritual do que eu? Esse dizia isso. Eu não sou como os demais homens. Olha, gente, hoje no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Espero que ninguém esteja fazendo essa oração. A oração da ostentação. E diz assim, como os demais homens. Ladrões, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Ele não falou, olha, que nem esse publicano. Ele pensou. Ele só pensou. Então, o que ele tinha dentro dele? Isso daí ele estava fazendo uma oração diante de Deus. Só que tem pessoas que não entendem isso. Tem gente que fala assim, olha, eu fiz uma oração e Deus não me ouviu. Não, Deus ouviu até o que você pensou. Até o que você pensou. A Bíblia diz, aliás, que Deus ele sabe o que você vai orar antes que mesmo venha ao pensamento. O salmista, no Salmo 139, ele fala isso. Antes que venha o pensamento ao meu coração, o Senhor me entende de longe. Ele te vê de longe. Então, isso daí é para a gente entender que nós estamos aqui na Terra e Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe os nossos pensamentos, sabe tudo. Os problemas nossos, os nossos pecados, nossas maldades, nossas ruínas, tudo ele sabe.
Ele sabe, ele conhece muito bem a criatura. A Bíblia diz no livro de Jó um exemplo, para você entender. Quando Deus fala com Satanás, ele disse assim, olha, você viu o meu servo Jó? Viu o meu servo Jó? Não existe na terra. Aí Deus podia falar isso. Um homem como ele. Por que Deus disse isso? Porque Deus já tinha examinado os homens todos e chegou à conclusão que aquele era o único que era diferente. Mas o Jó, ele não fazia isso. Interessante. Né? Então, aqui nos diz a palavra de Deus que ele, depois de desprezar os outros, taxar todo mundo de ladrão, injusto e adúltero, né, porque ele achava que ele era o único ser vivente, era talvez aqueles que dizem que acham que só ele vai para o céu. Né? E nem aí incluiu o publicano que estava lá, porque eles tinham bronca dos publicanos, porque os israelitas eles eram cobrados pelos os impostos, né? Então eles tinham bronca. Então aqui nós temos, para a gente resumir aqui, ele diz, jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Né? Então, tudo bem, ele tinha lá, aquilo lá era uma verdade, né? Porque os fariseus eles jejuavam 2 vezes. Hoje em dia as pessoas jejuam às vezes 1 vez por mês, às vezes tira meio-dia, não toma café de manhã, aí ele diz, eu jejuei, quando é 10 horas já almoça. Aí fala, estava jejuando. Não, para com isso, rapaz, não vem aqui com essa história não. Tem gente dessa maneira, com essas coisinhas e tal, pensando que estão fazendo grandes coisas, e aí vai desaforar os outros. Se entrega um folheto, né? Aí à noite prega sobre evangelismo. Se faz qualquer coisa que é diferente, ele já acha que é o mais importante. Essa é a oração desse camarada aqui, era a oração da ostentação. Né? Agora, a segunda oração é a oração da humilhação. A Bíblia diz aqui que o próprio Jesus citou, o publicano, porém, estando em pé. Né? Estando em pé, ele de longe, quer dizer, ao passo que o outro se colocou, se posicionou perto, ele foi lá para um cantinho. Ficou meio de longe, tá? Afastado. Nem mesmo queria erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, agora esse aí estava batendo no peito, sentindo a dor do seu fracasso, da sua situação, se sentindo um lixo na presença de Deus, achando que ele não tinha realmente motivo de ser aceito, e ele bate no peito, ele se humilha, e ele pede misericórdia a Deus, né? Não olhava para o céu, porque normalmente os homens do passado, lá eles olhavam para o céu para mostrar que eles tinham todo acesso, toda liberdade, mas ele não olhou para cima. E ele ficou ali batendo no peito e dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bem curtinha a oração, né? Bem curtinha a oração, mas é nesse ponto que eu quero concluir a minha mensagem. A oração que funciona, a oração da humilhação. Aí aqui mostra o quê? Que nós, lá diz que nós não devemos desfalecer, não devemos perder a esperança, nós temos que continuar orando. E mas qual é a sua situação? Não existe situação difícil ou impossível que o homem não possa se chegar a Deus. O homem mais radical do Novo Testamento chamava-se Tiago, o irmão do Senhor, que era o bispo principal de Jerusalém, que era quem fazia as reuniões, ele era o chefe dessas reuniões. Ele disse uma certa vez, chegai-vos para Deus, e ele se chegará a vós. Não existe esse meio termo, né? Jesus falou, pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, Deus está sempre na posição dele. Deus está na posição dele, sempre. Quem muda a posição é o ser humano. O ser humano muda a posição, fica arrogante. Hoje em dia você amanhece pensando, puxa, eu sou um crente tanto. Você está abafado, como diz, abafando. E você sente que você está poderoso, que você vai fazer a coisa. Mas tem dia que você amanhece e fica assim, puxa, será que eu estou fracassado? Tem aquele desânimo, palavras que desencorajam, palavras que falam assim, mas esse cara não é nada.
Então, isso em todo setor da sociedade. Satanás é especialista em acabar com as pessoas. Essa mentalidade farisaica não é em Deus que ela nasceu. Ela nasceu como um critério de destruição. E nós, que somos pregadores da palavra, temos que ter palavra de fé, palavra de ânimo, palavra para levantar. O fariseu, ele traz uma mensagem para ele se engrandecer, para ele crescer em cima do povo, para ele tirar lucro em cima do povo. Mas o verdadeiro pregador cristão, ele traz uma mensagem para ajudar a quem está caído, levantar o caído, ajudar o fracassado, aquele que muitas vezes não está mais nem indo na igreja, aquele que não está mais nem querendo, não tem mais autoridade para dobrar o joelho, porque ele fala, porque Deus não vai me ouvir. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. Não existe nada, momento nenhum na vida, situação nenhuma, que Deus não venha te ouvir. Nenhuma. Só se você fizer a oração da ostentação. Porque a Bíblia diz aqui que ele foi lá e se humilhou. Ou seja, misericórdia. Ele pediu misericórdia. O que é misericórdia? Só para concluir. Misericórdia significa o quê? Graça significa favor de Deus para uma pessoa que não merece. Já está um pouco não dando muita lógica para o ser humano. Mas a misericórdia significa Deus não vai querer punir você, não é? A misericórdia não punir o culpado. Então o publicano sabia das culpas dele. Ele disse, olha, Senhor, tenha misericórdia, não me puna, mas seja propício para comigo. Tenha misericórdia de mim, me ajude, para que eu possa ter algum benefício do Senhor. E a Bíblia diz, o próprio Jesus conclui dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O que é justificado? A Bíblia diz, 5:1 de Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás quer que você viva em guerra com Deus. Mas eu garanto para você, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha paz com Deus, para que você vá à casa de Deus e volte para a sua casa justificado, contente, feliz, cheio de paz. É isso que acontece comigo, com outras pessoas, quando a gente vem da igreja, que a gente ouve a palavra de Deus, a gente não ouve coisas que não tem nada a ver, mas se a gente ouve a palavra de Deus, a gente volta todo feliz. Ai, Deus, que bênção, hein? A mensagem da palavra foi maravilha. Que bom, que bênção, maravilha. Então, eu espero que essa palavra tenha servido para nós. Para mim serve. Porque realmente nós precisamos estar levantando e dizendo, Deus ainda vai ouvir o pecador e não faz a oração da ostentação, mas a oração da humilhação. Deus nos abençoe.